Então, a gente, às vezes, precisa tentar escolher ver coisas boas, sabe? Poxa, eu tô me olhando no espelho, tô me achando feia, tô me achando horrível, mas, assim, o que eu posso ver de bom? Entende? Não só sobre o físico, mas o que eu consigo ver de bom dentro de mim, sabe? Eu sei que eu sou uma mulher que estuda, eu sei que eu sou uma mulher que tá me esforçando na vida. Então, às vezes, é você conseguir meio controlar o pensamento. Porque isso eu aprendi muito em terapia. O pensamento a gente controla, o sentimento não. A Pá faz sua própria canção. Pá Toda Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pra Toda Leste, eu sou a Kelly. Antes de te apresentar a minha convidada que tá aqui na frente, que você já tá dando uma espiadinha, deixa eu agradecer a Una Produções, que é quem tá proporcionando a gravação, a edição, toda a produção desse episódio. Tá subindo um QR Code em algum lugar aqui dessa tela, aponta a câmera do teu celular. Ai, tô assistindo pelo meu celular, então vai lá no Insta, procura @Una com 2 N's, Produções, e acompanha tudo que a Una produz aí pra você também. Bora lá então, hoje a gente tá aqui com a Laura Capello. A própria. Que é estudante de psicologia, mas além de tudo isso, a Laura tem uma bagagem aí, né, de certa forma, uma vivência com a psicologia também, por necessidade própria, de procurar ajuda, procurar esse auxílio também. Tu foi diagnosticada, né, com um distúrbio de dismorfia corporal aos 14 anos, né? Sim. Como é que foi pra ti, Laura, assim, aos 14 anos, tão jovem também, perceber todos esses traços que tu... Cara, alguma coisa tá errada comigo. Olha, quando eles me deram esse diagnóstico, na verdade veio como um misto de transtornos alimentares. Uhum. Porque assim, pra você ser anorexica, você tem que estar lá abaixo do peso, pra você ter compulsão alimentar, nananã. Uhum. E aí, eu não me cabia em nenhum 100%, mas tinha um pouco de tudo misturado. Então, o diagnóstico que eles me deram foi justamente esse misto ali de transtornos alimentares. Eu lembro que na época eu já sabia. Porque eu tava num mundo, assim, da rede social, de Twitter, na época que tinha uma bagagem muito pesada em cima disso. Então, eu já sabia o que eu tinha, sabe? Só que ter alguém comprovando isso pra mim foi uma experiência muito ruim, na verdade. Porque foi assim, putz, deixei demonstrar demais. Não tá Sim. mais escondido. E como uma adolescente naquela época que eu tentava sempre me proteger ao máximo dessa visão dos outros em cima do que era, né? Porque eu não queria ajuda. Sim. Naquela época eu não queria ajuda. E assim, também eu acho que entra aquela questão de um pouquinho do medo do julgamento, né? Também. Porque até no off que a gente tava falando, às vezes as pessoas elas acabam não compreendendo e por quererem ajudar, às vezes acabam até atrapalhando, né? Tu chegava a perceber algumas amigas tuas que tinham esse mesmo comportamento, que você chegava a ter algum tipo de conversa, não talvez da tua parte, mas talvez assim, uma amiga sua chegar e se abrir contigo sobre isso? Sim. Inclusive, eu tenho uma amiga que a gente só se conheceu por conta disso. A gente se encontrou na rede social e eu descobri que ela estudava na mesma escola que eu e a gente conversa até hoje, assim. Uhum. As duas, graças a Deus, muito bem atualmente. Mas era uma coisa que, assim, não era só eu. Eu percebia que tinha muita gente que também tinha comportamentos, assim, que eram ruins em relação à alimentação. Só que era aquela coisa, ninguém falava nada. E transtorno alimentar tem essa carga de você ter que ser super abaixo do peso pra você ter um transtorno alimentar. Então, como eu nunca fui abaixo do peso, eu sempre ficava me cobrando. Falava, mas como assim, entende? Tipo, não faz sentido. E as pessoas também, às vezes, olham um comportamento errado ali em relação à comida, que você tá sofrendo com aquilo, mas não acha que é algo sério, porque você não tá abaixo do peso. Inclusive, se você tivesse acima do peso, você tiver um transtorno alimentar que te traz pra ficar mais abaixo, é melhor, entende? Porque, você tá emagrecendo, você tá ficando bonita. Então, isso também tem essa questão da fala das outras pessoas e como que isso impacta. Porque sempre o emagrecer, a gente enxerga isso como se fosse uma coisa sempre positiva. Exato. Né? Sendo que às vezes é por conta de alguma depressão, às vezes é por conta de um transtorno de ansiedade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso comentário em relação ao corpo das outras pessoas. Né? Porque nem sempre a gente sabe o que o outro tá vivendo. Na maioria das vezes a gente não sabe o que a outra pessoa tá vivendo, na verdade. E isso que tu falou é extremamente necessário. É muito visto a magreza, né? Tu falar que uma pessoa emagreceu como se um elogio. Tipo assim, nossa, como você emagreceu. E eu lembro que eu escutei isso depois que eu tive a minha filha. Eu acho que fazia, assim, nem 30 dias que a minha filha tinha nascido. E eu recebi de muitas clientes, assim, mesmo esse comentário de tipo... Nossa, como você emagreceu, como você tá bonita. Então, tipo, eu não tinha um transtorno, mas eu poderia estar numa depressão pós-parto, que isso poderia ter me afundado, de certa forma. Sim. Então, imagina você viver com um distúrbio, um transtorno alimentar, onde você tem uma visão distorcida da sua imagem, porque seria isso, né, na verdade, Laura? Sim. O que tudo engloba a dismorfia corporal?
A dismorfia corporal, na verdade, existem vários casos, tá? Porque a gente tem esse caso com questão de peso. Por exemplo, eu sou magra, mas eu me enxergo gorda. Mas também tem questão de, por exemplo, tem vários atletas que são super bombados. Você vê, assim, que tá com um físico top e a pessoa se enxerga pequena. Então, quer sempre crescer. Então, o distúrbio, ele pode ser considerado de vários modelos, assim. No meu caso, foi essa questão relacionada ao peso mesmo. Porque eu podia estar mais magra, na minha fase mais magra da minha vida, e eu sempre ia me olhar no espelho e ia me achar imensa. Ia me olhar em fotos e eu ia me achar imensa. Então, nem sempre é só a visão que eu vejo no espelho. Às vezes, eu também foto, sabe? Tô ali com amigas e eu me vejo sempre muito maior que elas. E outra, comigo eu também sou alta, o que também já ajudava, porque eu não sou uma mulher pequena. Sou uma mulher de 1,77 de altura, então pouca coisa não é. Mas a gente precisa sempre se observar, assim, porque a nossa visão vem do que a gente acha que a gente é, sabe? Por isso que eu sempre falo, a mente é uma coisa extremamente poderosa. Porque se eu acredito no fundo que eu sou gorda, que eu não estou bonita, eu vou enxergar isso. Então a gente às vezes precisa tentar escolher ver coisas boas, sabe? Poxa, eu tô me olhando no espelho, tô me achando feia, tô me achando horrível, mas assim, o que eu posso ver de bom? Entende? Não só sobre o físico, mas o que eu consigo ver de bom dentro de mim, sabe? Eu sei que eu sou uma mulher que estuda, eu sei que eu sou uma mulher que tá me esforçando na vida. Então, às vezes, é você conseguir meio controlar o pensamento. Porque isso eu aprendi muito em terapia. O pensamento a gente controla, o sentimento não. Então, se eu tô me sentindo mal, eu tenho que acolher esse sentimento, mas eu sempre posso tentar mudar o pensamento que tá por trás. Isso é clássico da TCC mesmo, da terapia comportamental. E assim, eu acho que também essa... eu não sei se é um padrão, mas a sua grande maioria dos diagnósticos, né, da dismorfia corporal, ela se dá para mulheres também. Sim. Porque existe um padrão, né, da sociedade, onde qual que é o corpo perfeito para mulher, como que a mulher, quantos quilos que a mulher tem que ter, tudo isso, assim, ele já é meio que pré-moldado, né? Então, imagina você entrando numa adolescência com 14 anos, no auge dos seus hormônios, cara, tu ficou muito tempo sem comer, tu chegava a fazer essas privações, assim, de alimentação, porque você não conseguia... Eu me esforçava pra ficar sem comer. Sabe, sempre o meu foco principal foi, eu não vou comer. Só que aí a restrição é clássico, a gente restringe e aí dá uma compulsão, dá alguma coisa. Porque isso sendo o nosso físico pede, né? Então, assim, eu sabia que meu corpo tava pedindo alimento. Imagina, eu sempre fui uma pessoa que fazia exercício físico, né? E aí você ir fazer um exercício físico de alta intensidade há 2 dias sem comer, né? Não tem como. Então, assim, o corpo, ele também sempre pede o alimento. E quando a gente nega, dá ainda mais trela pra vir ali uma compulsão alimentar logo em seguida. Por isso que, normalmente, uma coisa não vem sozinha com a outra. Sim. Sabe? Se eu tô ali passando por uma fase que eu não consigo comer, ou tá sendo diagnosticada ali com anorexia, deve ter alguma coisa de compulsão também por trás. Porque, assim, vai ter algum momento que você vai ter que comer. Sim, vai ter e que ainda mais com esse sentimento da culpa, de putz, comi, estraguei tudo, né? Isso acontece demais agora em dieta, inclusive. Não só transtorno alimentar, mas assim, você ter uma alimentação extremamente regrada, que você não pode comer nada fora, né? Você pode perguntar, tem várias mulheres que se sentem culpadas se comer um doce no meio da semana. Total. Entende? Total, e vira assim um inferno, né? Tipo, acabou tudo, né? Você, volta a estaca zero. Tipo, cara, não. E tem muito... ontem mesmo eu vi uma arte, assim, dizendo assim, tá, o que a pessoa faz? A expectativa e a realidade, né? Tenho vontade de comer doce. O correto seria, come um doce, né? Não precisa comer, tô com vontade de comer um chocolate. Não vai comer uma barra de chocolate toda. Come um pedacinho da barra de chocolate ali pra saciar essa tua vontade. E o que a gente faz é, normalmente, restrir totalmente e comer uma banana, comer castanha, achando que isso vai... Sim, vai suprir a necessidade. Suprir não vai, porque a vontade de comer doce ainda vai estar ali. Então, depois daí vem a compulsão, que daí quando tu vai comer a porra da barra inteira. Tu não vai aguentar comer só um pedacinho, né? Sim. Então, tu ter esse equilíbrio também. E tu foi diagnosticada com 14 anos, né? Mas tu percebia esses traços desde muito antes, né, Laura? Sim. Quanto, assim, qual que foi a primeira vez que você começou a ter essa clareza, assim? Falar, cara, esquisito, tô percebendo isso, sei lá, não tô me vendo com isso, ou você não chegou a ter essa clareza antes do diagnóstico, assim? Eu cheguei, assim, eu acho que eu sempre notei que tinha alguma coisa de errado, né? Porque se é uma coisa que te traz sofrimento, assim, você se sente mal fazendo,
claramente você não vai achar que tá certo. Só que é difícil você manter esse pensamento com outras pessoas dando trela pra aquilo que você tá fazendo. Porque na minha família sempre foi o seguinte, eu observava sempre minha mãe tendo problema com comida, meu pai tendo problema com comida. Então, sempre o querer emagrecer sempre tava ali dentro. Presente. Sempre foi presente. E eu, desde muito cedo, eu lembro que sempre comentavam muito sobre o que eu tava comendo. Por exemplo, vou num restaurante, faço um prato de comida. Mas pra que pegar tanto, entendeu? Qualquer coisa você volta e pega depois. Então, eu sempre, essas situações em que estavam com comida, eu tinha uma ansiedade muito grande. Então, festa de aniversário, que tinha os docinhos, não sei o quê. Na minha cabeça, tava todo mundo olhando pro que eu tava comendo. Isso, eu tenho esse sentimento até hoje, às vezes. Sabe, se eu tô em algum lugar e eu preciso ali manter alguma imagem, eu não consigo, às vezes, comer o que tá ali na frente, porque eu fico achando que tá todo mundo olhando pro que eu tô comendo. Por mais que tu queira muito, tu acaba se privando daquilo. Exatamente. E isso é eu reconhecer esse pensamento e eu tentar mudar, entende? Assim, o que eu como é só eu que decido. Sim. Entende? E eu sei o que eu tô comendo, eu sei o que é bom pra mim, eu sei o que eu quero, entende? Eu sei que se eu comer um pedaço de bolo não vai arruinar o meu dia, não vai arruinar meu resultado, sabe? Só que quando você é criança, tudo que os outros falam bate muito mais forte, porque a gente sempre pega a visão do outro sobre o que é nosso. Exato. Então, assim, foi uma fase muito difícil e foi bem nessa fase que eu comecei a parar de comer doce. Eu acho que eu tinha uns 10 para 11 anos que eu decidi que eu não ia mais comer doce. E eu fiquei, assim, se eu não me engano, mais de um ano sem comer doce. Eu lembro que eu fui comer doce de novo num casamento, que era o casamento da minha tia. Sabe? Mas eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Só que toda vez que eu ia numa festa e eu não comia doce, todo mundo comia, quem que eles elogiavam? A mim. Sabe? Então era um comportamento errado que estava sempre sendo recompensado, de alguma forma. Então isso também foi moldando algo que não foi bom pra mim. Não, e é absurdo, né? Como assim, os comentários que a gente faz sempre mascarados de elogio mesmo, quanto pode atrapalhar a evolução daquela outra pessoa ou até afundar essa pessoa muito mais aonde ela tá, né? E além, assim, dessa distorção de imagem, Laura, a dismorfia, ela também, normalmente, ela vem acompanhada de uma ansiedade muito forte, né? Sim. Porque daí é o que te dá outros picos de outras coisas ali, meio que indo pra uma depressão. Tu chegou a ter depressão também nesse processo? Cheguei. Eu não fui diagnosticada com depressão, porque depois que eu comecei o meu processo com a terapia, eu já não ligava mais pra essa questão de diagnóstico, né? Então eu nunca fui atrás. Só que eu passei por uma fase extremamente depressiva da minha vida, em que eu não tinha vontade de fazer nada, né? Eu não queria sair da cama. E isso bem nessa fase de adolescência. Então, essa questão hormonal também sempre mexeu muito comigo. Atualmente, eu já fui diagnosticada com TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Na época, eu não sabia, mas, assim, esses períodos que eu tinha, assim, todo mês, que eram extremamente dolorosos, super depressivos, em que eu tinha muito pico e alteração de humor, estavam ali por conta de algo, mas eu não sabia. Então, eu mudava 100% de comportamento do nada. E pra mim, eu tinha que tentar entender o que estava acontecendo, mas eu não conseguia. Né? Então, assim, o diagnóstico, ele pode ajudar, mas também a gente tem que se conhecer pra ver, assim, se eu recebo um diagnóstico ali de depressão, pra eu tentar não ficar assim, então eu sou uma pessoa depressiva. Sim. Porque às vezes a gente coloca isso como se fosse um título em cima de quem a gente é. Exato. Né? Sendo que, na verdade, a gente ainda tem escolhas a fazer. Né? São escolhas difíceis? São. Mas a gente precisa tomar essas escolhas pra gente conseguir tentar mudar alguma coisa na nossa vida. Exatamente, pra que não seja usado como uma justificativa pra tudo também, né? Exato. E qual que foi o processo junto com a família? Porque depois do diagnóstico, tem todo o início do tratamento, né? Pra procurar sair daquele lugar também, pra buscar esse autoconhecimento, pra buscar essa melhora significativa, assim, contigo mesmo internamente. Mas as pessoas que estão ao teu redor, elas têm as melhores das boas intenções, principalmente se falando da família, né? Tu citou, cara, tu reproduzia algo que teus pais faziam em casa. E nunca na cabeça deles, imaginou com certeza que ia te fazer entrar nesse distúrbio, que ia fazer você viver isso tudo que você viveu. E depois do diagnóstico, como é que foi a vibe em casa, assim? Virou aquela coisa de tipo, todo mundo se sentindo culpado, ou, cara, não, vamos agora, pega um na mão do outro, bora lá e vamos todo mundo sair desse buraquinho que a gente se cavou, na verdade, né? Sim.
Pra mim, sempre essa questão com os parentes veio muito da minha mãe, assim. Que foi a minha mãe que acompanhou todo esse processo terapêutico que eu tive, desde ali do diagnóstico. Mas eu lembro que uma das primeiras decisões tomadas foi, vamos atrás de um nutricionista. Gente, porque se eu queria emagrecer, que ao menos a gente tenta fazer isso com um acompanhamento saudável, né? Só que na época eu queria emagrecer, mas eu não queria ser ajudada. Porque pra mim eu tava, assim, super convicta de que o único jeito que eu tinha de ficar magra, do jeito que eu queria, era se eu não comesse nada, sabe? Então, assim, foi muito estímulo, muita recomendação de terapia. Porque a minha mãe, apesar de ela não fazer... Inclusive, ela sempre me levou pra fazer terapia, porque ela sabia que era importante. Então, assim, agora estudando terapia, inclusive, eu sempre falo pro pessoal assim, gente, às vezes vocês fazem uma terapia que não deu certo, não desiste. Porque são várias abordagens que a gente tem. Né? Então, eu passei por vários terapeutas, nunca tinha dado certo, eu já tinha desistido. E a única pessoa que tava ali falando assim, não, a gente não vai desistir, a gente vai tentar. Foi minha mãe. Então, assim, aí quando eu tentei, e eu fui pela última vez pela essa terapeuta que era do Rio de Janeiro, que é da terapia comportamental, a TCC, foi aí que deu certo. Sabe? Então, pra mim, depois que eu comecei a fazer com ela, assim, foi outra história. Porque aí eu comecei a criar consciência dos hábitos que eu tinha, dos pensamentos que eu tinha que estavam ali por trás desses transtornos. E eu comecei a devagar tentar mudar. Né? Mas foi um processo extremamente demorado, foi um processo que todo mundo sentiu, porque eu lembro que a nossa alimentação em geral, assim, na casa, né, eu, minha mãe e meu irmão, era muito nada saudável. Então também não contribuía eu ter, assim, opções que não eram saudáveis em casa, então eu acabei mudando, assim, a vida de todo mundo, sabe? De certa forma foi bom, porque aí todo mundo começou a se alimentar melhor, então, assim, para um quesito de saúde foi bom. Mas eu acho que todo mundo ficou muito impactado. Sabe, o meu irmão também acredita, porque imagina, ver uma irmã sofrendo do jeito que eu tava sofrendo também não deve ter sido fácil. Mas eu acho que foi um processo, assim, que foi importante pra todos. E agora, tendo todo esse conhecimento que veio muito por conta de experiência, me auxilia a ajudar muita gente. Imagina. Sabe, eu dei aula em uma escola por 4 anos. Então, eu tive muito contato com crianças e adolescentes que eu já percebia que tinha um comportamento ali que não tava muito certo, né? E às vezes eu conseguia falar com esses pais, né, e tentar trazer algum pouco de clareza pra eles, porque eu sei que é difícil estar no lugar de um parente com uma criança ou um adolescente que esteja doente em casa. Sim, e tu comentou no off, assim, um pouquinho do que, às vezes as pessoas, por exemplo, a tua mãe, que foi a tua principal rede de apoio nesse processo, e ainda é, muito provavelmente, que ela falava pra ti, mas que, cara, não ajudava, sabe? Que é com a intenção de ajudar. Como mãe, eu mesma... Imagina, eu ver minha filha numa posição onde eu quero tirar ela de lá. É essa vontade. Tipo, não, eu tô aqui, eu vou te ajudar a sair dali. Só que acaba que atrapalha. Justamente o que você falou no off, né? De a pessoa não saber o que você tá vivendo naquele momento. E muitas coisas são incompreendidas também, né, Laura? É que, na verdade, assim... Agora falando pros pais aí, que às vezes se reconhecem... o modo de expressar a sua preocupação não é bem-vinda pela criança, pelo adolescente. Sabe? O jeito que a gente comunica essa preocupação é extremamente importante para como que a outra pessoa vai aceitar. E normalmente os pais, eles não buscam ajuda em relação a isso, eles só tentam lidar com o que eles têm de carga, que normalmente é uma pessoa que não foi tratada, porque todo mundo tem problemas. Todo mundo tem questão ali terapêutica que tem que ser tratada de algum jeito ou não. E eles pegam essa carga e eles tentam ajudar. Então, assim, são comentários, às vezes, que vão pra essa questão do corpo, né? De, por exemplo, depois que descobriram, assim, o transtorno alimentar, pararam de fazer esses comentários em relação à comida, mas falavam assim, mas você já tá bem agora, dá pra parar, né? E aí começava a vir outro tipo de comentário, que era tentando ajudar, mas que, na verdade, não ajudavam, sabe? Porque, assim, tá bom, mas dá pra parar o quê, entendeu? Porque se eu paro, eu volto. Então, assim, eu criava pensamentos em cima dessa fala deles. Então, eu acho que buscar ajuda, buscar, às vezes, experiência de alguém que já teve ali esse contato, sabe? Pra você conseguir escutar melhor essa criança, esse adolescente e trazer essas experiências boas. Então, ir em busca de uma terapia, não só pra você, mas pro seu filho, também é super importante. E, assim, também é importante a gente falar, que eu até falei no office, agora... tu tá melhor, tu já não tá mais na mesma situação que estava com 14 anos. Só que falando de um transtorno, esse transtorno, ele tá contigo. Então,
se você não continuar um tratamento de autocuidado, buscar hábitos mais saudáveis, e não é saudáveis de, tipo, pra emagrecer, é saudáveis pra você como ser humano, que te alimentem, que nutrem, né, o teu emocional, o teu psicológico, eventualmente tu vai acabar caindo nesse transtorno novamente e vai ativar todos aqueles gatilhos que já foram ativados uma vez, né, não seria correto a gente afirmar que tem uma cura pra esse transtorno, né, existe um tratamento. Um tratamento a ser seguido e que talvez realmente vai demorar muito tempo para que você consiga estar estabilizada, né? Quanto tempo que levou para ti, dos 14 anos, assim, para você olhar e falar, agora eu posso falar que eu tô um pouquinho melhor? Eu acho que eu comecei a me perceber, assim, um pouco melhor quase aos 18. Né, uns 17 para uns 18, que eu já tava ali há uns 2 anos e pouco nessa terapia que tava funcionando. E quando eu tinha esses pensamentos ali disfuncionais, que a gente chama, né, quando eu me olhava no espelho, eu falava assim, meu Deus, eu tô gigante, meu Deus, eu tenho que parar de comer, meu Deus, eu tenho que voltar a fazer alguma coisa, porque assim não dá pra continuar. Quando eu observava esse tipo de pensamento, que eu consegui identificar pela terapia, eu conseguia tentar mudar, sabe? Então, pra mim, isso foi muito importante, assim, essa percepção, essa autopercepção. E é o que eu sempre falo, assim, a psicologia, ela permite esse conhecimento. Porque é você se notar, se conhecer o que tá passando pela sua cabeça, qual comportamento que você tá seguindo, por que você tá seguindo aquele comportamento. Então, isso tudo, assim, ajuda. E só que eu não acho que tenha cura. O que eu acho é que a gente se torna tão forte que o estrago chega a ser muito pequeno. Sabe? Então, antes o que parecia, assim, um tsunami, depois quando você vai ver é uma gota de água. Sabe? Aí você olha aquela gota de água e você fala, cara, eu consigo lidar com isso aqui, sabe? Então, essa experiência de você transformar um problema que era desse tamanho em algo assim, e você conseguir ver ele de fora e ver o que você precisa fazer pra mudar, é fantástico, sabe? Foi por isso que eu decidi estudar psicologia, porque eu falei, cara, se eu, que tava tão mal, já tinha desistido de mim mesma, já tinha desistido da minha vida, já tinha desistido da minha cura, conseguir fazer isso por meio da terapia, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma chance. Eu não acho que independente, assim, do seu diagnóstico, porque tem diagnósticos que realmente eles falam que não tem cura. Sim. E às vezes você dá esse diagnóstico pra alguém, essa pessoa... É uma sentença, né? Não, é um massacre quase. Sabe? Porque tem pessoas que vêm e falam, não, se eu sou, por exemplo, borderline. Borderline é dito como se não tivesse cura. Às vezes você dá um diagnóstico pra um adolescente de borderline e ele acha que a vida dele acabou. Porque não tem saída. Se nem os médicos falam que tem saída, entendeu? Quem sou eu pra tentar? Mas às vezes a gente consegue se fortalecer, sabe? E a terapia, ela fortalece demais a nossa cabeça. Então, Em resumo, façam terapia. Em resumo, façam terapia. Não adianta viver sem. E essa questão mesmo, assim, de você conseguir perceber que você vai tendo um certo controle, né, daquilo. Não que você vai ter total controle, mas é você perceber aquele sentimento e tu falar, esse sentimento já é conhecido. Isso. Eu já vivi ele uma vez, outras 1000 vezes lá atrás, e foi um inferno, e eu não quero viver mais. Então, eu vou mudar o que eu tô fazendo agora pra eu estar sentindo isso, né? Sim. Porque tu mesmo falou que agora, ainda, eventualmente, você vai em algum evento e dependendo tudo, como está aquele evento, você evita de comer muitas coisas por ter ainda aquela sensação de que, opa, estou sendo observada. Né? O quanto eu vou comer está sendo colocado em xeque aqui e as pessoas estão um pouco se fudendo, com o perdão da palavra. Né? Claro. Mas é algo assim tão forte, tão verdadeiro dentro de ti, assim, que você sentiu lá atrás, que não tem como você não reviver muitas situações, né? Então, tu perceber e ter esse controle dessa situação, eu acho que é primordial, assim, de você saber aquele sentimento que você já é algo conhecido, né? Laura, e assim, tu falou ali sobre esse problema hormonal também, né? Foi diagnosticado logo em seguida, né? Na verdade, não, assim, a TDPM eu fui descobrir muito tempo depois. Depois, nossa, foi eu acho que ano passado. Sabe, que a gente começou a notar, assim, essa recorrência. Eu sempre tive questão com o meu ciclo hormonal. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo pra tentar regular. E aí, o que eu percebia? Enquanto eu estava ali com anticoncepcional, eu tava ok, meio estabilizada. Tirava, porque eu sempre fui dessa, sempre fui natureza, assim, ó. Não quero mais nenhuma química dentro do meu corpo. Não quero nenhuma química, entendeu? Ah, não tô mais precisando de remédio psiquiátrico, vou parar com anticoncepcional. Eu parava, dava errado. Eu parava, eu tinha um ciclo, assim, uma baixa muito alta.
E aí sempre foi essa, de eu parar, voltar. Isso até agora. Tanto que agora eu voltei a tomar anticoncepcional depois de passar a virada aí todo sem. Sabe? E eu percebo que eu fico super impulsiva quando eu tô sem anticoncepcional, que também é uma questão, né? Mas é isso, sabe? A gente ir se entendendo, assim. Mas essa parte hormonal, eu acho, principalmente pra meninas, impacta demais. E se você parar pra observar, a maioria dos casos que acontecem, assim, de transtorno alimentar começa nessa parte da adolescência. Sim. Logo pós primeira menstruação. Exato. Então, vale a pena a gente tomar cuidado. E a TDPM, ele é um transtorno novo. Então, não tem muito estudo feito em cima dele ainda. Né? Porque, às vezes, a gente tem ali mulheres que sofrem horrores com a TPM, que ficam muito mal e acham que é normal. E não é normal. Sabe? Não é normal você ter vontade de morrer todo mês. Não é normal, não é. Sabe? E isso tem ajuda. Tanto parte medicamentosa, que a gente tem alguns medicamentos aí que auxiliam, mas também essa parte com ginecologista. Então, vale a pena, às vezes, ir atrás pra ver se tem alguma coisa ali. E a facilidade também que tu teve, de certa forma, Laura, de poder ter uma via, assim, livre com os teus pais também de comunicação, né? Foi traçado, assim, um caminho em toda a sua vida, assim, onde você pôde comunicar e mesmo assim ainda foi difícil, às vezes, comunicar algumas coisas. Agora, você como estudante de psicologia, tu já esteve em algumas escolas, tu mesmo falou que conseguiu identificar. Tu percebe muita resistência, às vezes, dos pais de... Não é nem de receber o diagnóstico, porque não foi isso que você fez. Foi, tipo, de dar um alerta, né? Ó, isso pode estar acontecendo. Tu sentiu que teve uma resistência desses pais de, tipo, ouvir isso, tipo... Não, tipo, o meu filho não tem isso, imagina. Em casa ele come super bem, tipo assim. Às vezes tem muito isso da pessoa não tá vendo aquilo que tá acontecendo, né? E não admitir que aquilo está acontecendo também. Na verdade, o que, assim, eu percebia, né? Que agora eu não tenho mais tanto contato. Mas é essa questão da patologização. Sabe? Essa busca incessável por diagnóstico tá super em alta, sabe? Tem muita criança sendo diagnosticada. Eu cheguei num congresso em Floripa que falava justamente sobre isso. Porque, assim, estudando e vendo tudo isso acontecer, a gente tem que tomar cuidado com esses diagnósticos. Porque, primeiro que pode ser um diagnóstico falso, né? E segundo que um diagnóstico, ele não dita a sua vida. Ele não dita quem você é, sabe? Ele pode ajudar a explicar alguns pensamentos, algumas atitudes que você tenha. Então, a gente tem que tentar olhar para esse diagnóstico como algo que vai ajudar a tomar decisões. Né? A buscar melhor ajuda, né? O que eu consigo fazer para melhorar, então, sabendo disso? Só que o que acontece muitos pais, eles querem o diagnóstico para conseguir o medicamento para daí medicar. Então, assim, principalmente para criança, para adolescente, a última alternativa que a gente vai ter vai ser remédio. Sabe, a gente tem que ver o que essa criança às vezes tá comendo, o que essa criança tá fazendo de atividade extra, porque criança precisa de atividade, sabe? Eles precisam estar aqui em movimento. E isso, atualmente, principalmente com essa era do celular, da internet, a gente tá tendo muitas crianças paradas em casa, ficando horas em rede social, que também é algo horrível, porque auxilia demais essa comparação. Então, se eu, na minha época, já me comparava horrores com o pessoal da internet, imagina agora que isso tá vindo muito antes. Então, tem crianças, às vezes, de 5, 6 anos que estão, sabe, se comparando com adolescentes, com adultas, entendeu? Com pessoas com procedimento, sabe? E a gente não consegue identificar o que é real, o que não é. A gente só olha uma vida perfeita e a minha. Entende? Então, essa comparação também tá acontecendo demais aí entre os adolescentes e as crianças, e a gente não tá preparado pra lidar com isso. E pasmem, tirar o celular não é a alternativa. Porque não é a única alternativa que tem. Às vezes você vai tirar o celular, vai criar mais ainda intriga entre esse adolescente e você. Você vai criar um espaço gigantesco de que vai ter falta de comunicação, porque ele não vai se sentir confortável ali em pedir ajuda. Né? Então também é algo que não acho que funcione. Tirar o celular só pra evitar isso não vai funcionar. Acaba distanciando ainda mais, né? Exato. Eu até tinha uma pergunta aqui sobre essa questão da própria rede social, né? Porque na rede social, essa pressão estética, ela tá muito presente, né? E a gente tá com a informação muito no acesso, na palma da nossa mão, literalmente, o tempo todo. E tem essa distorção, porque a criança não sabe distinguir o que... essa pessoa, ela tem tantos procedimentos estéticos. Não faz ideia. Ela só olha aquilo e ela fala, cara, eu quero eu quero isso pra minha vida, né? Então, já começa ali a se enfiar naquele buraco. Mas, deixa eu ver aqui, ó. Muitas pessoas, elas não sabem diferenciar uma insatisfação passageira, né? Com a própria aparência ou um transtorno psicológico.
quais que são os sinais, assim, que você poderia dizer que pros pais que estão acompanhando a gente, assim, que tu poderia falar, cara, se teu filho tá fazendo isso, ele tende a não gostar muito da aparência dele, assim, pra a pessoa começar a ter esse alerta em casa. Porque muitos não vão falar, né? Muitos filhos acabam não conseguindo ter essa ponte de acesso com os pais e com ninguém. O acesso que você teve, né? Como que eles poderiam começar a ter essa percepção que alguma coisa tá errada com os filhos dele? Olha, eu acho que pra muitos pais isso é difícil de perceber, porque tem muita gente que também não tem tanto contato assim com esses filhos. Agora tá todo mundo muito ocupado com o trabalho, então às vezes não é, por exemplo, parece que é uma culpa, sabe? Tipo, eles não estão percebendo. Sim. Mas às vezes é só falta de observação. Então, às vezes, observar, por exemplo, como é que esse filho ali, ele tá durante a refeição. Isso se tiver refeição juntas, né? Porque, por exemplo, era uma coisa que eu, às vezes, não tinha. Depois que eu comecei a morar só com a minha mãe, eu não tinha essa parte de, vamos sentar e almoçar. Sabe? Não tinha. Mas eu sei que tem muitas vezes que tem. Também tem essa questão de mudança drástica de comportamento em relação à alimentação, né? Isso falando mais de transtornos alimentares, porque assim, tava tudo normal, tava comendo normal, aí começou a restringir quando ia em festa, ou quando ia em restaurante, começou a optar só pelas opções mais saudáveis, sabe? Então ali, essa mudança de comportamento ali que veio do nada, é algo que às vezes a gente precisa se preocupar, né? Ou às vezes mudança de peso corporal, porque às vezes a pessoa não consegue observar isso em comportamento, mas a gente consegue observar às vezes no físico. Sim. Né? E também questão de rede social. Então, tem pais que têm acesso ao conteúdo dos filhos na internet. Porque às vezes a gente vê que a pessoa tá seguindo muito essa vida fitness, vida saudável, e acha que tá ótimo, que é isso aí. Tem uma boa influência. Mas na verdade nem sempre é. Porque aí vira outra coisa, vira eu querer sempre estar no saudável e eu não conseguir tirar um docinho ali numa festa pra comer, sem eu me sentir culpada. Então, isso também é um transtorno alimentar. Tem vários casos. Mas essa percepção de comportamento, principalmente. E assim, o processo, até mesmo que a gente comentou no off, sobre a automutilação, né? Que você enfrentou isso. E tu via que colegas tuas, amigas tuas, passavam por isso também, né? Sim. Da própria vestimenta, né? E é muito comum, quando tu falou assim... eu, na minha adolescência, dificilmente eu usava um moletom no verão, até porque eu sou uma pessoa muito calorenta, então é insuportável pra mim. Mas eu via muita gente realmente, cara, de casaco, com touca muitas vezes, calça, naquele calor de 40 graus. E a justificativa é a pré-adolescente, pré-adolescente. Como se fosse uma justificativa, só isso já justifica tudo. E a maioria é pra esconder aquilo, né, Laura? Sim, porque não é algo que a gente queira mostrar. Sim. Né? Eu, por exemplo, demorei muito tempo pra conseguir mostrar, assim, minhas cicatrizes. E quando eu comecei com a automutilação, eu lembro que eu fui direto pra perna, porque era mais fácil de esconder, né? E realmente, eu também sou uma pessoa extremamente encalorada, então, assim, usar casaco o tempo inteiro não era uma alternativa. Aí, descobriram a perna e eu fui pro braço, sabe? Então, era sempre eu tentando procurar algum local novo onde as pessoas não fossem notar. Só que, realmente, assim, eu lembro que eu ia pra escola com um moletom de sempre calça longa, atividade física sabe, inteira coberta. E ninguém nunca percebeu nada, assim, dentro da escola demorou muito tempo. Eu acho que começaram a perceber depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico, Que daí começa a justificar algumas coisas, Exatamente. Né? E o processo que tu viveu, assim, de se machucar mesmo, tu tem alguma recordação do que passava na tua cabeça, assim, naquele momento? Culpa. A culpa. E daí tu queria se machucar pra isso, como se fosse, assim, uma penitência. Porque assim, pra mim, tem gente que às vezes começa com algo e vai pra outro. Eu comecei com essa parte do transtorno alimentar e isso me trouxe muito do resto. Porque eu lembro que eu não conseguia ficar muito tempo sem comer, que era o meu objetivo. Aí eu comia demais, e aí quando eu comia demais, eu me sentia extremamente culpada. Sabe? Aí eu brigava comigo mesma, sabe? Eu sempre me machucava. E eu nunca fui uma pessoa que, por exemplo, que conseguia vomitar. Então, a bulimia, no meu caso, sempre às vezes ia por causa de laxante, né? Tanto que era um dos termos ali, pra você ser bulímica, você precisa estar fazendo essa parte de vômito. Como eu não conseguia, eu não podia ser diagnosticada como bulímica. Mas eu lembro que era o meu jeito de fazer alguma coisa pra me punir. Então, eu comecei com a automutilação por conta disso, mas depois começou a virar um hábito, sabe? Como se eu sempre tivesse alguma coisa pra me punir.
eu sempre estivesse errada por algum motivo. Então, às vezes, acabava virando hábito. Sabe? Tipo, passei o dia inteiro sem comer, não fiz nada de errado, tecnicamente. E mesmo assim, eu sentia vontade. Né? E olha, assim, e é muita... A nossa mente, assim, ela é muito, muito intensa. Muito complexa, da gente querer buscar. E agora, pra mim, faz todo sentido o que tu falou, assim, da gente ficar buscando vários diagnósticos só pra justificar aquilo. E, velho, muitas coisas só a terapia, só tu encontrar realmente um autoconhecimento sobre o que você tá sentindo já consegue resolver muito dos teus problemas também, né? Claro que nem em todos os casos, muitos casos, você vai precisar, sim, de um diagnóstico pra tratar da forma correta, né? Mas muitos outros, só com esse autoconhecimento e essa terapia em dia, tu consegue estar num lugar um pouquinho mais confortável pra você. Sim. Deixa eu ver aqui outra pergunta que eu quero fazer pra ti. Pra eu também não perder nossa linha de raciocínio. Vamos lá. Ai, cara, as implicações sociais, né? E a dismorfia corporal, ela pode afetar não apenas a autoestima, mas também a forma como alguém se posiciona socialmente no ambiente de trabalho. Você sentiu esse impacto nesses outros aspectos da sua vida, principalmente agora que tu tá estudando psicologia, assim, tu entende que as pessoas, elas te colocam, às vezes, numa prateleira, assim, não, né? Mas, assim, porque você viveu isso, é como se fosse algo só pra buscar pra ti, não com esse teu... Porque acompanhando você na rede social, dá pra ver que você quer mostrar o teu estilo de vida, esses teus processos que você tá vivendo ainda, porque esse processo de autoconhecimento, de buscar seguir uma rotina, um estilo de vida mais saudável pra você, tá presente contigo. E agora tu tá estudando psicologia porque é algo que te fascinou realmente por você conhecer um tratamento que, cara, te ajudou de um nível absurdo, né? Sim. E tu sente que agora tu chega a ser colocado em alguma prateleirinha, assim, por você ter passado por isso e estar estudando psicologia, ou não? Olha, na verdade, assim, eu não observo muito. Eu acho que depois que eu comecei essa terapia, que eu comecei a mostrar minhas cicatrizes, foi algo tão... que aconteceu de uma forma tão natural, principalmente por conta da minha família, sabe? Libertador. Sim, que foi bem libertador. Porque, assim, depois eu tive, claro, teve comentários, entende? Mostrando ali a cicatriz, tinha comentários, às vezes, das pessoas, né? No trabalho também, várias vezes, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16. E o meu uniforme era com manga curta. E mesmo estando com cicatriz ali, tudo cicatrizado, eu passei um bom tempo ali só indo de camisa comprida por baixo, porque eu tinha medo da reação das outras pessoas, sabe? Só que a questão é que, independente do que a gente passa, depois isso não dita nada sobre quem a gente é, sabe? Porque eu poderia, por exemplo, estar indo pra total outra parte da minha vida, sabe? Tem gente, por exemplo, que eu acompanho, uma influenciadora que eu gosto muito é a Elora Raoni. Ela também passou por essa questão de transtornos alimentares, e antigamente era algo que ela trazia muito no perfil dela. E atualmente ela tá em outro momento da vida dela, sabe? Então eu acho isso bacana de observar que nem sempre isso acompanha tão forte a gente. Isso me acompanha porque eu até hoje tenho muito disso na minha vida. Sim. Né? E eu gosto dessa vida de estilo saudável, né? No meu Instagram eu trago bastante sobre ali a questão de academia, do esporte, né? De ser algo que eu faço ali por prazer, não só por essa questão de emagrecer. E eu acho que isso ajuda a gente a buscar alternativas melhores pra nossa vida, que é aquele autocuidado que você tinha comentado antes. A gente tem que estar buscando algo que nos faça bem. E eu sei que pra mim, o exercício me faz bem, eu sei que pra mim uma alimentação ali mais correta me faz bem, né? Então eu sigo isso até hoje, porque eu sei que é algo que pra mim não é imprescindível, eu não posso deixar de fazer, sabe? E assim, até o próprio, tu sentiu alguma coisa, enquanto tu tava fazendo o tratamento mais complexo ali na parte do início, assim, tu tinha uma necessidade de às vezes esconder que tu tava tratando isso, ou pra ti sempre foi tranquilo? Eu nunca fui de comentar, né? Nunca fui de comentar isso muito com as pessoas. Depois que eu comecei a ver a melhora acontecendo, que eu comecei a bater muito nessa tecla, sabe? Eu lembro que eu sempre fui aquela amiga que virava conselheira pra todo mundo. Sim. Né? Porque eu lembro que às vezes, uma amiga minha vinha falar comigo, eu falava... Mas isso é um pensamento verdadeiro, sabe? Já incorporava ali a amiga terapeuta. Mas ajudou, sabe? Foi algo que foi muito gostoso, assim, porque eu consegui ajudar outras pessoas mesmo não estar sendo formada. Sim. E é isso que eu tento fazer agora no meu Instagram, né?
E eu tento ajudar as pessoas, mesmo eu estando ali no período da faculdade. Porque eu acho que a gente sempre tem algo pra ensinar, algo pra mostrar, sabe? Tem pessoas, assim, o transtorno alimentar é algo que vai estar com a gente... Exato. Né? Ainda mais agora, nessa época que é das Clean Girls, dessas meninas ali do Pilates. Então, na rede social, a gente tá tendo muito contato com isso de novo. Né? Dessa magreza extrema aí, que tem muita gente falando que tá voltando, né? Sim. Famosa tirando silicone, ficando super magra. Então, isso também é algo que eu acho que vai impactar bastante as novas gerações. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso e ver o que tem como fazer de diferente para que não sofram, né? Tudo que a gente estava sofrendo até então com essa época da Victoria's Secret aí. Sim, e a comunicação a nosso favor também, né, Laura? Sim. O falar sempre vai ajudar, né? Ele acaba ajudando você a se curar um pouquinho ou a normalizar um pouco você falar sobre isso, para não se sentir mais culpado daquela situação ainda, né? Sim. E isso, na verdade, se a gente não fala com quem a gente deve, a gente procura alguém pra falar. Exato. E é aí que mora também o perigo da rede social, porque às vezes você encontra um grupo que não te faz bem e você tá ali porque você consegue falar, você consegue comunicar. Então esse apoio tem que vir de casa, sabe? Os pais, eles têm que estar preparados pra escutarem os filhos e não só falarem. Né? É um momento onde não é de dar uma direção, né? Eu acho que os pais, eles querem ter esse controle, né? De saber o que fazer, o que é melhor pra você naquele momento. E sendo que às vezes é só realmente uma escuta ativa. E você precisa se sentir acolhido no final de contas. Isso. A pessoa que tá passando por esse tipo de situação, ela precisa saber que ali ela não vai ter o julgamento. E ela precisa só saber que ela pode ser ela mesma com o transtorno que ela tá tendo naquele momento, com o processo de cura que ela tá tendo naquele momento, né? E esse tema da dismorfia, ele é pouco falado, né? Tu vive isso hoje mais no teu dia a dia em relação ao teu estudo na psicologia também, eu acredito que consegue ter mais clareza sobre isso. E como você viveu isso e ainda vive um tratamento, talvez até na própria rede social apareça mais informações sobre esse tipo de transtorno, porque é algo que, cara, a gente sabe. Se eu quero consumir algum conteúdo, eu pesquisar uma vez na minha rede social ou ali no Google, ele vai começar sempre a aparecer pra gente, né, consumir aquele conteúdo mais. Só que ainda é pouco falado. E muitas vezes, ele é falado de uma forma tão superficial que as pessoas acabam não sabendo o que é. Ou às vezes acham que é frescura. Na verdade, tem gente que não acredita. Que não acredita. Porque assim, como é que você vai achar que é um problema sendo que você tá enxergando aquilo? Vira completamente verdade. É difícil você olhar pra sua imagem no espelho e falar assim, não, eu sei que isso aqui não tá certo. Você vai sempre acreditar nos nossos olhos, né? É biológico. O que a gente enxerga ou não. Mas é bem isso. E assim, a dismorfia corporal, eu acho que leva bastante, assim, ao menos na minha experiência, leva a gente a tentar se esconder. Porque se você se acha feia, nessa questão, se tiver imagem corporal de você querer ser magra e você se enxergar gorda, você não vai usar uma roupa que você quer, porque você vai querer esconder, né? Você não vai querer sair em foto, porque você vai querer se esconder. Então, isso também tá ligado a essas interações sociais, sabe? De eu mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de vestir pra tentar esconder o que eu tô vendo, né? E isso a gente também consegue perceber nessas crianças e adolescentes. Então, aí outro comportamento que vale a pena a gente ficar de olho. E assim, é importante falar que lá na tua rede social, até vou pedir pros meninos na edição colocarem tanto o QR Code aqui na tela, quanto o teu arroba também, pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Porque muito provavelmente que depois que tu se formar, tu vai acabar postando mais coisas ali, né? Não sei se tu vai criar outro Instagram, enfim, não, mas ainda é cedo, agora né? Eu tô com aquele ali como meu profissional, então eu sempre posto bastante disso ali, sabe? E tu não dá diagnóstico, né? É importante falar isso. Você fala sobre a tua experiência, sobre o que você viveu, sobre quais foram os teus processos, com a intenção de realmente ajudar algumas pessoas que talvez estejam passando por esse processo ou estejam se identificando com aquela situação, né? Sim. Porque também é importante para que as pessoas não venham cheias de julgamento pra ti, de tipo assim, tu ainda tá formando e agora já tá querendo dar diagnóstico em todo mundo, Na verdade, eu tive isso, né? Eu tive, assim, uma pessoa comentou que eu fiquei bem nervosa, assim. Mas tudo certo, a minha experiência foi o que a gente comentou antes, não tem como negar. E observar o comportamento de outra pessoa pode ajudar a reconhecer o seu. Então, eu acho que também é bacana mostrar a vivência atual do que eu faço, que outras pessoas podem reconhecer. Exato. Não é só um estudo científico, né?
É um estudo de causa vivida realmente e, cara, foram anos de processo. Sim. Então, tu já tá ali, uns 6 anos em tratamento, seguindo com esses teus... essas tuas clarezas que tu vai tendo, assim, no processo do caminho todo, né? E se a gente pudesse deixar, Laura, pra gente seguir até pro encerramento já do nosso papo, deixar uma mensagem, assim, pra quem tá acompanhando a gente, que talvez esteja se identificando com algumas das situações que você passou, ou alguma mãe, algum pai que esteja acompanhando e esteja percebendo, cara, o meu filho tem algum desses trejeitos que tá vivendo agora nesse momento, assim, o que a gente poderia estar passando pra eles? Eu acho que a principal mensagem seria procurar ajuda. Procurar ajuda se você tá tentando ajudar e procurar ajuda se você sabe que precisa de ajuda, né? Porque esses pensamentos que a gente tem não podem moldar o jeito que a gente vive. Então, procurar ajuda pra conseguir fazer isso de uma forma melhor. Seja esse apoio aí psicológico que eu falo que a gente precisa ter, ou seja com alguém ali de confiança que você sabe que pode contar. Ô, Laura, obrigada, tá? Quero te agradecer a tua participação, o teu coração aberto de estar aqui falando sobre a tua vida, sobre a tua trajetória, sobre as tuas vivências, que eu acredito que não tenha sido nada fácil. E também não esteja, talvez, ainda sendo fácil, né? Porque a história é tua. Sim. Quem viveu todos os perrengues e ainda vive no dia a dia é você. Então, continue falando, continue trazendo esse conteúdo para tua audiência, que com certeza vai conectar com alguém. Espero que alguém que esteja assistindo aqui a gente consiga ter se sentido acolhido, ter percebido alguns comportamentos e procure ajuda mesmo, né? Eu vou estar deixando de volta ali o Instagram, na descrição também, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Laura. E é isso, Laura. Obrigada, tá? Obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. Imagina, prazer foi nosso. Obrigada, produção. E até o próximo episódio, então. Beijo! Ligado e papo vai, falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá, cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão, a pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Cavando fashion.